Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA. Nessa aula vamos trabalhar com imagens. Você vai aprender a colocar tanto imagens na sua planilha, quanto colocar imagens dentro de um controle de formulário, dentro de um seu formulário. Isso é muito útil se você estiver montando um catálogo de produtos, estiver montando um catálogo de funcionários, um cadastro de pessoas com foto. É um item que eu vou dar as primeiras noções e depois você vai poder explorar esses recursos e tentar criar a sua própria solução. São raríssimas as casos em que eu já tive que colocar imagens em formulários do VBA. Quando eu preciso de algo mais complexo como isso, eu recorro a um sistema. Seja um sistema desenvolvido em VB, um sistema desenvolvido em .NET. Tenho tentado agora aprender a programar para web, porque isso me dá mais possibilidades, menos mão de obra e mais possibilidades. Mas de qualquer forma, você pode utilizar isso nas suas planilhas também. Vamos lá, vou abrir o Excel e antes de começar a fazer no formulário, nós vamos fazer uma pequena inserção de imagens na nossa planilha. Vou aumentar aqui a tela, vou clicar na guia desenvolvedor. Nós vamos inserir um controle de imagem ActiveX e vamos inserir aqui também, né, na nossa planilha, um Spin Button. Vamos colocar aqui o nosso Spin Button, ou botão de rotação que você viu na aula anterior. Antes de começar, eu quero que nas propriedades desse Spin Button, ele vá que o valor mínimo dele seja 1 e o valor máximo dele seja 3. Por que isso? Porque eu gravei na minha pasta local, aqui no meu diretório temporário, ctemp, algumas imagens. As imagens 1, 2 e 3. Essas imagens 1, 2 e 3 é que eu vou utilizar para colocar na minha planilha. Vamos programar os nossos objetos. Primeiro, vou trocar aqui o nome, vamos deixar o nome padrão image1. O nosso Spin Button também vamos deixar como padrão. Eu gostaria que a minha imagem fosse selecionada toda vez que eu clicasse no Spin Button. 2 cliques sobre ele e é através do código sobre o Spin Button é que nós vamos utilizar a caixa de rotação que nós vamos trocar a imagem. Primeiro passo, vamos definir aqui uma variável din arquivo as string. Ele vai ser o meu arquivo. Eu posso também criar uma pasta aqui, din folder as string, para definir a pasta onde estão os meus arquivos. Eu poderia até criar arquivos, eu poderia até colocar aqui pasta para que o usuário digitasse aonde está a informação, c:/temp. Clicando novamente então sobre o meu Spin Button, vou aproximar um pouquinho aqui mais o zoom para facilitar a programação e a visualização desses controles. Como fazemos então para programar o Spin Button? Vamos dizer que o folder vai ser igual à planilha ativa. Ao invés de ficar digitando a planilha ativa, vamos lá, din-w as worksheet. Set w igual a sheets, plan1, w.select, e aí eu fico mais tranquilo. O folder vai ser igual a w.range b9. É na célula B9 que nós vamos armazenar o caminho, a pasta onde estão as minhas imagens. w.range b9.value. O nosso arquivo ele vai ser dado pelo nosso Spin Button, porque você viu que eu numerei as nossas imagens de 1, 2 e 3. Eu não preciso então criar uma string para o arquivo, mas eu preciso criar aqui uma string para que o arquivo seja completo. Assim que esse meu Spin Button for carregado, eu preciso sempre que ele for clicado, sempre que mudar o valor, ele vai executar essa seleção e nós vamos mudar o atributo da nossa imagem. Me, para representar a planilha ativa, image1.picture. Nós vamos dizer que o caminho, ou a minha picture, ela está localizada em que lugar? Há uma função chamada loadPicture, para que a figura possa aparecer na sua planilha. O primeiro argumento dele é FileName. FileName vai ser dado pelo nosso caminho, o arquivo, que eu não defini ainda. Então, arquivo, e vou pressionar o Enter. Por que eu tive que colocar o arquivo aqui separado? Porque toda vez que eu clicar sobre o Spin Button, o meu arquivo vai ter um nome diferente, vai ser o número dele, certo? Então, o arquivo vai ser a barra, porque nós precisamos colocar a barra invertida para fazer o caminho completo da imagem, concatenada com o Spin Button 1.value, que é o número do meu arquivo, concatenado com a instrução .jpg se ele é JPG.
Se você notar, assim que ele chegar aqui nesse comando, ele vai buscar o meu folder. Opa, eu preciso colocar aqui o folder também. Folder, concatenado com a barra, concatenada com o spin button, concatenada com a extensão .jpg. E aí, com base no nome completo do caminho onde está o arquivo, através da instrução load picture, eu peço para que ele busque o arquivo que eu defini na variável anterior. Vamos ver se dá certo? Eu vou tirar do modo design, eu tenho já um caminho aqui na pasta e vou pressionar o número 1. Opa, o número 1 já é padrão, é assim que o spin button iniciado ele já vem com o número 1. Assim que eu clico para cima, olha só, número 2, número 3, para baixo também. O controle de imagem, então, ele permite a você, através da programação do controle, mudar as imagens. Se você tivesse uma outra pasta com arquivos, se eu colocar aqui uma pasta qualquer, C2 pontos, a raiz, e tentar executar aqui o meu spin button, ele vai dar um erro, pois o arquivo não foi encontrado. Note que nós temos a possibilidade, então, de passar instruções para a nossa caixa de imagem para que ele possa carregar as imagens. Ainda falando do atributo imagem, você pode me.image1. Todos esses atributos são padrões para ela. Você pode alterar, por exemplo, o AutoSize, deixando com que o próprio controle, vamos colocar aqui um caminho válido, vou interromper o código, eu vou colocar aqui, /temp, e, opa, deu um erro de inválido da propriedade, igual a true, é claro, eu esqueci de dizer que é ativo. Assim que eu executar esse nosso controle, você vai ver que ele vai mudando o tamanho da minha imagem de forma automática. Se você quiser fixar o tamanho reduzindo-o, você pode me.image1. Vamos ver aqui o tamanho dele. Height é a altura. Vamos colocar aqui 20. Vou comentar aqui o AutoSize. E me.image1.width, que é tamanho, largura, se eu não me engano, 100. Se eu executar, você vai ver que ele vai dar um controle totalmente diferente. Os valores não estão legais. Vamos aumentar aqui a altura para 100 também. E você vai ver que ele vai começando a dimensionar automaticamente. Você pode redefinir então os seus controles, você pode tirar a borda. me.image1.border. Line style igual, acho que é thinner. Não. Line style igual a none. Eu não quero que ele atribua nenhuma linha de estilo. Veja que você pode controlar vários atributos direto pela linguagem, pelo código, ou você pode interromper a execução, entrar no modo design e mudar as características por aqui. Por exemplo, back color. Eu posso vir até aqui na paleta e deixar em branco. Executando de novo a nossa controle, você vai ver que está sem borda, ele está com fundo branco e eu posso alternar os números de forma bem rápida. Isso na planilha. Mas como vamos alterar num formulário essas nossas propriedades? Entrando novamente aqui no VBA, eu vou inserir um formulário. E esse formulário ele vai ter um controle de imagem, que é esse aqui, um clique. Eu posso desenhar o controle de imagem. Vou definir que o backcolor dele é igual a branco. E vamos deixar aqui o estilo, a border, a cor da borda, vamos definir como branco também. Esse meu controle chama-se Image1 e eu vou colocar um Spin Button aqui também. Esse Spin Button, o valor mínimo dele, vamos colocar aqui que o valor máximo dele é 3, o valor mínimo é 1, e toda vez que esse formulário for carregado, vamos colocar aqui, toda vez que esse formulário for carregado, o me.spinButton 1.value igual a 1. Com isso, ele já vai trazer a minha imagem diretamente carregada. UserForm, como eu programo o evento? 2 cliques sobre o Spin Button. Toda vez que ele mudar de valor, nós vamos ter que usar qual atributo? Primeiro, vamos definir que
as variáveis arquivo, é uma string, folder as string, w as worksheet, plan1, e vamos alimentar as nossas variáveis. wselect folder é igual w.range b9. Você pode colocar esse caminho, a pasta, já diretamente no código, você não precisa ser na planilha, não precisa fazer isso na planilha. .value. O arquivo vai ser igual ao meu folder, concatenado com uma barra invertida, concatenada com o spin button 1.value, concatenado com a extensão .jpg. Será que vai dar certo? Folder, arquivo, ainda não, porque eu preciso dizer para que me.image1.picture igual load picture arquivo. Será que vai dar certo? Vamos lá, antes disso, eu vou entrar aqui no meu user form, vou clicar sobre o meu controle e vou pedir para que a imagem se ajuste aqui dentro, sem mudar o tamanho da minha caixa de seleção. Há uma propriedade para isso, que é a Picture Size Mode. Vamos aumentar aqui a nossa largura. Picture Size Mode Stretch. Ela vai se ajustar, então, à nossa caixa. Vamos ver se está certo? Vou carregar o formulário pressionando a tecla F5. Vou mudar o spin para cima. Número 2, número 3, número 2, número 3. Aqui está, para cima ou para baixo. Eu tenho então a possibilidade de mudar as minhas imagens dentro do meu form. Aqui eu não preciso me preocupar, pois esse é um outro controle da própria planilha, mas no user form ele está aqui. Quando você tem um cadastro de funcionários, quando você tem um cadastro de pessoas, normalmente no próprio cadastro dessa pessoa aparece o caminho onde a pasta, a foto dela foi inserida, foi gravada. Com base nesse caminho completo, você pode programar o seu controle de imagem para que toda vez que carregar o seu funcionário, carregar a pessoa ou o produto, essa imagem vir aparecendo no formulário. Espero que tenha gostado. É um recurso bem simples. Eu, como já falei particularmente, eu não uso esse recurso no Excel. Usava há muito tempo atrás. Vou salvar essa planilha, inclusive, como gabarito para você poder estudar depois. Eu utilizei isso há muito tempo mesmo, mas atualmente, quando eu preciso ter essa necessidade de colocar imagens nos meus formulários ou nos meus controles, eu acabo utilizando outras linguagens de programação. Esta aqui é a aula 44, eu não tinha criado ainda uma pastinha para ela. Pronto, agora sim. Você vai conseguir fazer o download dessa planilha e estudar. Caso tenha dúvidas, publique suas dúvidas aqui nos comentários desse canal no YouTube. Se você tiver sugestões de temas para essa aula, também sugira. Eu tenho feito vídeos de treinamento, vídeos em conjunto com outros grandes nomes do Excel, como Cláudio Damasceno, Guru do Excel. Estou tentando contato com outros colegas também para que possamos fazer vídeos tirando dúvidas específicas de todos vocês que entram em contato com os nossos canais de vídeo. Não é possível atendermos a todos, nosso tempo é muito corrido. Eu tenho respondido sempre na medida do possível, peço até desculpas para aqueles que me mandaram mensagem e ainda não tiveram a resposta, mas é porque o tempo é bastante corrido. Assim que conseguir, garanto, respondo a todos, mas dentro de um prazo um pouquinho estendido. Se você então tem dúvidas, sugestões, quer ver algo no canal de vídeos, mande suas críticas, mande suas dúvidas. Será um prazer poder atendê-lo. Um grande abraço. Convido você, aliás, a conhecer o meu blog, o sigonerd.com, onde lá você vai conseguir fazer download de todo o material que temos aqui, trabalhando em nossas aulas. Um abraço, até nosso próximo encontro.